senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Supercast. E agora, esses episódios serão diferentes, porque é o Supercast nas alturas. E nessa primeira variação do nosso Supercast, eu trouxe uma especialista que eu tenho certeza que vai te fazer pensar no seu financeiro. Que é coisa melhor? Sara Maísa, seja muito bem-vinda ao nosso Supercast nas alturas. Maravilha, Luézes. Feliz demais de estar aqui estreando esse episódio que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida das pessoas. Gratidão pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui. Isso, e agora começa se apresentando. Fala um pouquinho quem é a Sara Maísa. Sara Maísa, eu sou estrategista em finanças. Hoje eu conduzo empresários para que eles possam ter mais lucro na sua empresa, né? Criei o Sprint Money, formei em contabilidade, fiz pós-graduação em finanças e pessoas. E eu gosto sempre de contar assim, um pouco da minha história, porque às vezes a gente vê alguém falando de finanças e acha que a pessoa, né, veio de cima, herdou alguma coisa, e é muito o contrário disso que eu gosto de trazer, sabe? Então, assim, eu falo que o meu relacionamento com dinheiro, ele começou lá com 7 anos de idade, quando eu vendia chup-chup. Já comecei empreendendo. E ali eu fui crescendo, né, tive a oportunidade de entrar como aprendiz numa grande empresa, que é o Grupo Águia Branca, onde eu aprendi muito e fui galgando ali até chegar ao cargo de coordenação. Liderei 100 empregados homens aos 25 anos de idade, numa área extremamente masculina, né, que é a área da ArcelorMittal ali. E sempre ajudando a organizar o setor financeiro e também a diretoria a tomar grandes decisões. Em 2014, eu falo que eu tive um chamado, onde eu sou uma pessoa muito intuitiva, que eu ouvi ali um sinal, né, a minha intuição, falando assim, leva esse conhecimento lá para fora. Isso lá em 2014. Olha isso. Eu estava lá. E aí, o que eu fiz? Abri uma página no Facebook, lá... SM Consultoria, e lancei para o universo, porque a gente tem que soltar e acreditar. Claro. E eu fui sair da CLT, fui sair da empresa em 2020, 6 anos depois. Mas eu já tinha essa certeza, essa convicção desse chamado que é de ajudar, né? E nesses últimos 5 anos, eu estou empreendendo nessa área de consultoria financeira. Hoje eu montei um ecossistema relacionado a finanças. Então, eu consigo ajudar desde a pessoa física, né, com infoprodutos ali de entrada, até o grande empresário, seja uma indústria por conta da minha experiência, e comércio e serviço também já tive a oportunidade de atender, para que tenha essa visão, porque eu sempre falo o seguinte, começa pequeno, mas tenha uma visão grandiosa, tenha um olhar 360 do seu negócio. Sim, Sara, é muito importante falar também que muitas vezes as pessoas não entendem que o dinheiro ele tem total relação com o comportamento humano. Como que o comportamento ele impacta nessas relações com o dinheiro? Perfeito. Impacta muito, impacta assim diretamente, e eu desenvolvi um conceito que é o quinteto da falência. Como a gente transforma o quinteto da falência em quinteto da prosperidade. O que envolve esse quinteto? Crenças, sabotadores, os nossos vazios emocionais, os nossos vícios de consumo e o nosso ego. Então, primeiro as nossas crenças, que é tudo aquilo que a gente acredita, tudo que a gente viu, ouviu ou sentiu relacionado a dinheiro na nossa infância, vai impactar na nossa relação com o dinheiro hoje. Os sabotadores, a mesma coisa, são comportamentos que inconscientemente a gente traz na nossa jornada. Por exemplo, às vezes a gente pode aumentar o nosso valor, aumentar o nosso nível de merecimento, o nosso preço. O que a gente faz? Não sei o quê, não se posiciona. Então a gente acaba sabotando esse processo, né? Pessoas que têm o sabotador do prestativo, por exemplo, elas têm dificuldade de falar não, elas gostam de agradar, né? Pais e mães com esse sabotador compram muitas coisas para agradar os filhos. Olha isso, gente. Então é bem interessante a gente começar a entender, tá? Existem 10 sabotadores, eu não vou aprofundar aqui, mas para quem quiser saber mais, né, tem nas minhas redes sociais, porque é muito importante a gente entender cada sabotador desse e como que ele age na nossa vida. Quando eu falo dos vazios, são os nossos desafios emocionais no sentido de todos nós passamos por rejeição, abandono, traição, humilhação. E aí a gente vai para o quarto ponto, que é o vício de consumo, que é a forma que a gente compensa isso. Eu mereço, é só mais uma bolsa, eu mereço, né? Exatamente. E aí é a gente entender por quê. Todo o excesso esconde uma falta. Então a gente vai compensar isso no dinheiro de uma forma muito inconsciente às vezes. Por exemplo, faltou lá atrás
Na minha infância, uma pessoa falou comigo, na minha infância eu passei muita dificuldade, não tinha roupa, pegava emprestado com as primas. E aí o que acontece hoje? O guarda-roupa está abarrotado de roupa. Coisa que nem usa, né? Exatamente. E o ego, né, que hoje é um ponto assim que a gente tem que tomar muito cuidado, justamente por conta das redes sociais, comparação, a gente querer ter uma vida às vezes que a gente não pode para mostrar para as pessoas. E eu trago muito essa verdade, né, em todos os meus conteúdos, atendimentos. O que é prosperidade para você? Vive a vida do jeito que você quer viver e não o que as outras pessoas estão falando. Verdade. Tá. E me fala uma coisa, é muito importante também mostrar para as pessoas que existe uma dor por trás daquelas pessoas que não conseguem ter aquela organização financeira. Quais seriam essas dores, Sara Maísa? Geralmente, as pessoas que estão com desorganização financeira, elas têm um caminho muito tênue ali para o endividamento. E aí, o que isso está impactando? 46% dos casais brigam por questões financeiras. É uma das principais causas do divórcio. Eu tenho atendido muitas mulheres, olha que interessante, recém-separadas, porque elas estavam acostumadas com um padrão de vida, e aí tiveram aquele impacto por conta do divórcio e tiveram que se readaptar. Então, isso é muito comum. Sim, e quando a gente fala nas dores, a gente está ligando estritamente à pessoa. Mas agora vamos falar quais são aqueles erros que os empresários cometem na gestão financeira. Primeiro, aquele top 1, né? Misturar as finanças pessoais e da empresa. Menina, mas é muito difícil. Principalmente para quem é MEI. Eu acho que é muito difícil de separar isso. Profissionais liberais, autônomos. Mas é importante, né, a gente ter essa consciência que a gente tem que fazer a parte da retirada de prolabore, né? E a retirada de lucro. Só que eu brinco que o pessoal fala muito de lucro, mas para você retirar o lucro, você tem que apurar o lucro primeiro. Talvez você está distribuindo prejuízo. Entendi. Então, fazer essa retirada de forma correta, e eu sugiro fazer até em termos de percentuais, porque aí na hora que o seu faturamento aumenta, sabe? Porque senão você vai sofrer um impacto ali quando você fica retirando. Claro que você tem que ter clareza do seu custo de vida para você tirar algo que vale para você viver, mas também, senão você acaba impactando o resultado da empresa. Sim, e é nesse momento que o empresário descobre que peraí, eu não ganho isso tudo, porque muitas vezes ele acha que aquele faturamento da empresa é o salário dele, né? E aí ocorre, então, essa diferença. Exatamente. Então, o empresário entender qual que é a parte dele, quais que são as partes dos custos da empresa é primordial. Sim. Agora, quando a gente volta o olhar para a empresa, a gente não pode deixar de falar sobre a inadimplência nas empresas. Como é que acontece? Como é que a gente faz para reduzir? Existe uma forma também de zerar essa inadimplência nas empresas? Olha, se fizer um processo focado, um trabalho, dá para reduzir. Às vezes até acionando a justiça, né, ali as partes legais. Mas o que eu sempre falo em relação à inadimplência é que está um pouco ligado àquele comportamental do sabotador que eu falei. Porque é o empresário que tem dificuldade de cobrar, né, e o cliente que acha que é normal dever, e aí a gente vai trazendo uma cadeia, e eu tenho percebido isso muito comum, sabe? Então, a gente trazer esse nível de consciência para as pessoas em relação à importância da gente pagar os nossos fornecedores, fazer esse dinheiro girar, não é ficar retendo, né, vai ajudar a economia a movimentar. É, porque se um não paga, eu não pago o outro, que não paga o outro, está virando uma cadeia. Eu tenho percebido muito isso. Agora, Agora é importante falar também que, por exemplo, muitas vezes o empresário se acostuma a olhar lá no saldo e já está negativo. E aí no próximo mês vai continuar do mesmo jeito. Como que faz para reverter isso, Sara Maísa? E começar a ter um saldo positivo, um fluxo positivo no caixa da empresa? As empresas, a maioria sofre um grande problema de fluxo de caixa. E isso se dá muito devido à falta de organização. Porque se você tem clareza e faz um bom planejamento, você vai pensar em formas. Cara, tem hora que só cortar não dá. Então, eu preciso aumentar minha receita. Como que eu posso vender mais, fazer estratégias de marketing, de network, aumentar os funis. Eu falo que a gente tem que sempre pensar em como aumentar as entradas. Não é ficar cortando tudo. Claro, a gente vai reduzir os excessos. Então, em termos de fluxo de caixa, tem um ponto muito importante, que é o prazo médio de pagamento e recebimento, que entra o fluxo financeiro. Se você tem um volume grande de pagamentos no início do mês, você precisa se programar para isso. E, às vezes, renegociar com o seu fornecedor, fazer
né, esse equilíbrio ali para que você consiga ter perenidade e começar a olhar para o futuro também. As pessoas não olham, por exemplo, como que está o meu fluxo de caixa dos meus 3 próximos meses? Se não está do jeito que eu quero, vamos, né, nos movimentar, fazer todas essas estratégias. Só pensar no agora, né? Tá agora, viver no presente, esquece de planejar. Exatamente. Sim. E existe muita dificuldade também em precificar? Você observa isso? Muita, muita. Esse é um ponto porque ele bate lá no que eu falei no início do merecimento. Se a gente não se sente merecedor, a gente não precifica corretamente. E existem 3 formas de precificar. A precificação com base na sua diferenciação no mercado, qual que é o público que você quer atender. A precificação com base nos custos e a precificação também com base ali na concorrência. Então, a gente tem que avaliar esses 3 aspectos dentro da precificação. Porque, às vezes, se você fica só olhando o mercado e você está fazendo um serviço, por exemplo, você pode se diferenciar, né? Então, olhar para a precificação, colocar tudo detalhado para te dar margem, porque as pessoas ficam muito assim, minha empresa fatura X, eu quero saber do lucro, porque o merecimento do empresário está no lucro. Sara, agora, eu acho muito importante, muito válido falar também, porque às vezes o empresário quer centralizar tudo e falar, não, eu dou conta de organizar e gerenciar o meu financeiro. Quais são os benefícios para o empresário quando ele delega essa ação e coloca essa gestão financeira para um terceiro? Perfeito. Nós temos aí 2 aspectos importantes. Quando eu entro hoje numa empresa, eu faço uma assessoria financeira mais estratégica, onde eu olho para o financeiro do empresário como um todo, e aí eu avalio, porque tem alguns ramos de negócio que é necessário ter um funcionário lá dentro, só que tem que ter um funcionário capacitado. Não é só pagar boleto. A maioria, não, vamos pagar o boleto. Não é isso. Tem todo um processo, a gente chama isso de instrução de trabalho nas grandes organizações. Então, como treinar e capacitar. E essa é a minha missão ali de difundir esse conhecimento mesmo. Então, eu tenho ali a formação do analista, do especialista financeiro, que eu chamo da formação do especialista financeiro sprinter, que é o cara que vai acelerar o financeiro do seu negócio. E aí eu capacito aquele funcionário ali internamente, seja um auxiliar, um assistente. Mas tem modelos de negócio que é muito mais interessante terceirizar. Então, assim, por exemplo, indústria e comércio, às vezes precisa ter alguém ali por conta da rotina do dia a dia, mas a área de serviços é excelente para terceirização financeira. Certo. A gente consegue terceirizar alguns processos também para comércio e indústria, porém, cada caso é um caso, é isso que eu quero deixar claro aqui. E aí os benefícios da terceirização você não vai ter o custo direto, né? É uma redução, porque você não vai pagar todos os encargos trabalhistas que hoje você paga para um funcionário CLT, você vai ter um especialista à sua disposição, né? Então, é uma forma de facilitar e você ter um olhar de fora, né, para o seu financeiro, reduzindo os seus custos, reduzindo toda a estrutura física também, né, e vai facilitar demais. Então, a terceirização ela vem com tudo aí e eu adoro, né, fazer essas entregas, porque é onde a gente vê que consegue ajudar ali no processo do contas a pagar, do contas a receber, do fluxo de caixa, da conciliação bancária, né, e desse olhar mais estratégico, que é a parte de precificação e principalmente planejamento orçamentário. Sim. Agora, vamos botar na cabeça desse pessoal, Sara, que lucro é bom? Exatamente. Faz para ter mais lucro? Como que faz para o empresário ter mais lucro? Exatamente. O primeiro ponto é, de fato, fazer essa organização. Não tem como lucrar de forma desorganizada. Tem 2 pilares que são principais ali, a gente aumentar as vendas e organizar o financeiro. Quando a gente vai fazendo isso de forma estratégica, as empresas crescem. Claro que a gente tem que cuidar das pessoas, fazer todo esse movimento. Mas eu estou falando muito aqui focado no financeiro, né? Então, quando a gente olha para isso, ajusta a precificação, tem esse olhar, igual eu falei, o primeiro ponto que a gente vai ter que ver também é essa mentalidade do empresário, porque se ele tem esse olhar grandioso do negócio dele, vai facilitar. Agora, se ele ficar com algumas limitações, acaba impactando. Então, sempre quando eu entro numa empresa, eu gosto de trazer também essa parte da gente olhar para o quinteto da falência, né? Transformar isso, reorganizar. Reorganizou? Vamos fazer uma gestão mais estratégica, porque aí você vai conseguir mensurar o lucro. Certo. E como que mensura o lucro? São nos processos, né? A gente tem que fazer uma demonstração de resultado do exercício. As pessoas confundem com a contabilidade. A contabilidade não entrega. A gente que é do financeiro, a gente faz uma contabilidade gerencial, né? Que é muito mais focada no regime de caixa, que aí entra a parte da diferença do regime de caixa para o regime de competência. Então,
esse é o foco para a empresa poder lucrar mais, é mensurar e acompanhar, porque às vezes você faz um trabalho de consultoria, a pessoa acabou. E aí ela também não dá continuidade lá. Então tem que ser, e eu sempre falo, sempre vai ter o próximo nível. O que está no 100 mil quer ir para o milhão, o que está no milhão quer ir para o bilhão. Então é sobre isso. Verdade. E você tem muitos produtos, Sara, que você ajuda as pessoas mesmo, desde o pequeno até as grandes indústrias. Você pode falar um pouquinho sobre esses produtos? Perfeito. Hoje, desde o pequeno ali, né, da pessoa física, na verdade, que quer organizar as finanças pessoais, eu tenho os cursos gravados na plataforma, né, disponíveis ali, que é um curso chamado Lidere Suas Finanças, por exemplo, o curso de entrada de R$19,70. Tem o Domine Seus Sabotadores, que é muito legal, trouxe muito resultado, que é um curso já na faixa ali de uns R$397. E assim, né, tem toda uma esteira de produtos. O meu carro-chefe hoje é a mentoria do Sprint Money, né, que é a minha metodologia, onde nós vamos passar por todas essas fases, mais focadas ali pode atender a pessoa física, tanto o empreendedor, né, que queira mentoria. Agora, Sara, sou empresário, quero resolver tudo isso que você me falou. Assessoria financeira estratégica, que eu chamo de Sprint Money Business, que é esse o foco. É como se fosse, eu chamo de CFO as a Service, que é o novo nome. Nossa, que chique! É como se eu fosse a sua sócia, a sua conselheira financeira, para te ajudar a tomar decisões. O empresário ele precisa ter alguém para compartilhar isso, que é algo muito pessoal, que traz muitas dores para ele. E aí, essa oportunidade de tomar essas decisões estratégicas pautadas nos resultados. E aí esse produto vai variar mais, porque eu preciso fazer um diagnóstico com esse empresário para entender para qual caminho, né, quais são os objetivos da empresa. Então, esses são aí os produtos disponíveis. Tenho também treinamentos, palestras, mais para levar essa educação financeira para os colaboradores e a formação do profissional financeiro, bem como a terceirização que eu mencionei aqui. Olha isso, gente, não tem como você não aprender a lidar com o seu financeiro. E se você não aprender, tem Sara Maísa aqui para cuidar de toda a sua estratégia. Sara, muito obrigada por participar aqui do nosso primeiro episódio do Supercast nas Alturas. Agora, deixe uma mensagem para quem nos acompanhou até agora também, falando um pouquinho para eles saírem desse medo de liderar o seu próprio dinheiro. Maravilha! Eu sempre falo que finanças é igual uma árvore. Se você quer mudar os frutos do que você vem colhendo, vamos plantar novas sementes. E o Sprint Money é essa solução. Me siga nas redes sociais, @saramaísa, @sprintmoneyfinance. Vai ser uma honra contribuir com a sua prosperidade. É isso. Muito obrigada. Tenho certeza que agora nós ficamos mais ricos ainda. Mais rico, já. Gostou de gravar aqui? Me fala um pouquinho. Maravilhoso, viu? Adorei. E vamos gravar mais. Com certeza. Muito obrigada por estar aqui presente nesse primeiro episódio. E você que nos acompanhou até agora, olha, quer gravar o seu podcast nas alturas? Me chama no direct, me chama aqui embaixo também nos comentários. Manda esse vídeo também para as pessoas que você acha que fez sentido, que você fala, gente, espera aí, eu conheço um empresário, eu conheço uma pessoa que precisa entender um pouco mais sobre as suas finanças. Encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Siga a Sara Maísa nas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Minha equipe linda, maravilhosa, muito obrigada pelo carinho, pela dedicação de vocês. Rogério, Lelê e o Bibico que foi embora. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.